Já estamos aqui na TV AF-BNB, na abertura da 43ª reunião do Conselho de Representantes, que está sendo realizada aqui na ilha de Itamaracá, no Pernambuco. E o nosso convidado é o professor Atenágoras Duarte, que proferiu uma palestra agora aqui no início do evento, e a gente vai fazer algumas perguntas e um bate-papo com ele. Tudo bem, professor? Tudo bem. Professor, o tema do nosso encontro, primeiro aqui, é instituições regionais fortes, né? Imperativo de um projeto nacional de desenvolvimento. A gente queria perguntar para você qual a importância, na sua visão, do fortalecimento do nosso tema aqui dessas instituições para o desenvolvimento regional, professor. É fundamental. Na verdade, a ação de desenvolvimento regional envolve políticas que são especificamente relacionadas ao desenvolvimento regional e políticas mais macroeconômicas, cujos impactos para o desenvolvimento regional facilitam ou dificultam. Mas mesmo que a política macroeconômica favoreça o desenvolvimento regional, política social também, ou seja, a macropolítica do governo favoreça isso, se você não tem políticas especificamente regionais, você não consegue coordenar o processo, você não consegue otimizar o processo. O propósito de instituições como a SUDENE, como o BNB, como o BASA na região norte, como a DENOX, como a CHESS, é exatamente de você articular o plano de desenvolvimento às especificidades da região com a qual você está trabalhando. Sem isso, você perde a noção da especificidade. Sem isso, você não consegue trabalhar corretamente a realidade. Não se transforma uma realidade que não se entende. E para se entender uma dada realidade, você tem que vivê-la. Você tem que experimentá-la em termos de ter uma equipe funcional, de ter uma instituição centrada a pensar no problema e articular a solução do problema. Preocupa exatamente o fato de você ter uma SUDENE esvaziada, que não tem orçamento, que não tem pessoal. Preocupa um BNB sofrendo pressões de meta de uma lógica estritamente mercantil, estritamente comercial. Quando a lógica do desenvolvimento não é a obtenção de lucro. Um banco de desenvolvimento regional não precisa ser lucrativo. Ele precisa facilitar e estimular a promoção do desenvolvimento regional. Isso entre outras instituições. A CHESS, por exemplo, enfrenta dificuldades no remodelamento que o governo está feito do setor elétrico. Isso pode gerar problemas sérios adiante. Então, pensar as instituições fortes é no sentido de pensar uma estratégia de desenvolvimento de médio e longo prazo que seja articulada, que seja consistente e que seja compatível com a realidade com a qual se está transformando. Entidades estritamente nacionais às vezes pecam por não compreender as realidades regionais com as quais estão trabalhando. Outra pergunta, professor, que a gente gostaria de fazer, na sua palestra você fez um comparativo com o desenvolvimento regional, as estratégias de desenvolvimento ali no decorrer do século XX, né? Política envolvendo essa questão. Com relação àquela política aplicada hoje, você vê desenvolvimento ali dos últimos governos do Lula, o governo hoje da Dilma, como é que você vê essa questão do desenvolvimento ali fazendo esse comparativo? Eu acho que o resultado não é função especificamente das políticas regionais. O resultado é função das circunstâncias históricas diferentes. Então, o que acontece? No período de 1950 a 1980, o mundo teve uma dinâmica de crescimento com distribuição de renda mais intenso. Foi o chamado período do capitalismo administrado. Nesse período, você teve elevação de renda, você teve distribuição de renda, melhoria da qualidade de vida, melhoria dos indicadores de saúde, educação, em percentuais e em níveis que você não via em outros períodos. Esse efeito também aconteceu no Brasil. Então, as circunstâncias históricas do Brasil de 1950 a 1980 são bem diferentes das circunstâncias históricas de 1980 em diante, que é o período no qual prevalece uma lógica liberal. E isso repercute também nas políticas de desenvolvimento regional. Então, a questão não se resume à qualidade ou ruim da política regional em si. Isso está associado às circunstâncias históricas que foram aplicadas. Agora, concretamente, de 1960 até os anos 90, você tem uma política de desenvolvimento regional. As instituições agem no sentido de promover o desenvolvimento regional, especificamente aqui no Nordeste. Com os anos 90 e o advento do fortalecimento do neoliberalismo no Brasil, você passa a ter uma negação da política regional de desenvolvimento. Você não tem política de desenvolvimento e o setor é deixado profundo desmantelamento das políticas de desenvolvimento regional, até o coroamento, que é o fim da SUDENE em 2001, que é um marco nesse processo de descaso com as políticas de desenvolvimento regional. 2001 até 2007, você tem uma transição, em que há um processo de articulação, de definição, de elaboração de um plano de desenvolvimento regional.
Em 2007 você coroa um Plano Nacional de Desenvolvimento Regional. Em termos de formatação institucional, de planos, de elaboração de instituições, você tem algo mais sofisticado atualmente, só que não necessariamente mais eficiente. Exatamente porque as circunstâncias históricas são de um modelo social de um menor grau e de uma menor qualidade na intervenção estatal. Então, submetidos a esse ambiente histórico mais adverso, a mera formatação institucional não garante uma maior eficiência de desenvolvimento regional. Dizendo de outra forma, o Nordeste cresceu nesse período, não necessariamente se desenvolveu na mesma proporção que cresceu, mas cresceu o PIB, mas dentro de um contexto macroeconômico de aumento real do salário mínimo, que beneficia mais a região Nordeste, de bolsas sociais que impactam mais na região Nordeste, de perfil de exportações que beneficiou mais a região Nordeste, de contingências que não são necessariamente fruto do Plano de Desenvolvimento Regional, que vem mais sistematicamente de 2007 a 2000 para cá, 2013. Agora, só para finalizar, o que acontece, o que eu coloquei na palestra foi o seguinte: tudo bem, nós temos um plano, uma Sudene que foi recriada, sem verbo, sem pessoal, mas existe. Nós temos planos para diversas áreas do desenvolvimento regional. Cabe agora perguntar a qualidade desses planos e em que medida eles são compatíveis com a linha estratégica geral que o governo tem adotado para o desenvolvimento do país. Aí você entrou justamente na questão que a gente ia perguntar. Você falou que o Nordeste cresceu nesse tempo, mas, na sua opinião, ele não se envolveu. Quer dizer, não houve o desenvolvimento a contento. Seria isso? O Nordeste cresceu, mas ele tem se envolvido efetivamente, professor? Tem um desenvolvimento pequeno. Porque se você considerar desenvolvimento, na verdade, com essas variáveis que eu tinha citado, educação, saúde, qualidade de vida, nível de emprego, distribuição de renda, isso é contraditório. Você, em alguns pontos, recuou em outros pontos. O meio ambiental, por exemplo, é preocupante, porque, na verdade, a gente só vê recuo. Não dá nem para dizer que tem algum avanço pontual, como acontece, por exemplo, na educação. Você expande a oferta de matrículas, mas isso não necessariamente significa dizer melhoria na qualidade da educação. Significa dizer o maior número de pessoas matriculadas nas instituições. Isso é interessante? Mas não resolve o problema. Então, houve algum desenvolvimento? Houve. Mas, além de ter sido insuficiente, ele é contraditório em certos marcos. O mesmo processo que leva ao aumento da oferta de emprego em certos espaços do Nordeste tem levado ao aumento da degradação ambiental. O mesmo espaço a mesma atividade econômica que propiciou a instalação de empresas também levou à concentração de renda em torno de salários insuficientes, bem abaixo do que essas empresas pagam em outros espaços econômicos. Então essas contradições é que precisam ser entendidas e equacionadas. Então a gente ainda está num passo muito distante daquilo que seria o ideal. O ideal sempre é algo inalcançável. Você pode dizer que o ideal é complicado de se definir. O que seria o ideal de desenvolvimento? O que eu estou enfatizando é quais são as contradições observadas. Você está pensando em crescimento, mas não está pensando em meio ambiente. Você está pensando em implantação de empresas, mas não está fora o aumento real do salário mínimo com a política salarial que acompanhe a riqueza gerada dentro desse processo. Você está pensando em aumento de matrículas nas escolas, mas a questão da qualidade de ensino é questionável, bastante questionável. Você está pensando em termos de saúde, mas ao mesmo tempo você pensa em termos de uma efetiva, na prática, privatização dos hospitais universitários. Isso é um problema que foi levado. Não é uma privatização explícita, mas implicitamente é a incorporação de uma lógica mercantil na gestão dos hospitais universitários. Então, o que eu estou observando é que são diversas variáveis que compõem a questão do desenvolvimento e essas diversas variáveis apontam sinalizações contraditórias. Só queria enfatizar que, em termos de crescimento econômico, não foi nada notável. A região Nordeste cresceu, em média, no segundo governo Lula, uma média de 4, não me lembro agora o percentual, mas 4,7% para 4,6% de crescimento anual do crescimento brasileiro. Então, é uma diferença pequena e ambos expressam percentuais medianos, nada que seja extraordinário, que seja digno de grande nota. Então, mesmo nessa variável, apenas o crescimento, há de se observar que não é algo tão destacado assim.
Para finalizar, a gente aqui na 43ª reunião que está acontecendo aqui, a gente está reunindo trabalhadores aqui do Banco do Nordeste, né, que podem estar até assistindo a gente agora, em torno de 160 participantes, né, ouvindo as palestras, discutindo, formando grupos para discutir essa questão do desenvolvimento, não apenas questões de dentro do banco. Queria saber o que você acha dessa movimentação, do evento como esse, para os trabalhadores em si, né? Veja, é fundamental uma atividade como a da FBNB, porque essa entidade, para além das questões corporativas, ela discute as questões mais macro, as questões mais sociais. E quando eu digo mais sociais, é no sentido de travar os problemas do conjunto da sociedade, do conjunto do país, da região e do país. Então, é um momento importante para poder avançar nesse debate. Sem movimentos sociais organizados, sem movimentos sociais participando, sem movimentos sociais lutando, não há avanço social na história da humanidade. Só há avanço social, só há avanço na qualidade de vida quando a sociedade se organiza e quando ela atua de forma organizada, pensada, articulada, quando ela age de forma consciente. Esse é um momento de formação dessa consciência coletiva. Naturalmente, com todas as contradições do debate de qualquer coletivo. Mas é sempre um marco de avanço. Então, professor, a gente agradece a participação na TV FBNB, agradece a participação na palestra aqui da abertura da nossa RCR, e aí pede que você, funcionário do BNB, ou assista nossas transmissões da TV FBNB, acesse o site fbnb.com.br, para a gente estar sempre passando as informações, e em breve a gente vai voltar com mais vídeos para você. Obrigado.